Bom, hoje nossos olhares se voltam para um grupo singular de pensadores, cuja arte da argumentação e da retórica desafiou o alicerce da verdade e da moralidade. Os sufistas nos convidam a questionar as verdades aparentes, a mergulhar nas profundezas do discurso e a reconhecer a sutileza das palavras. Então, preparem-se para desvendar os mistérios deste fascinante período da história do pensamento humano. Período onde a busca pela verdade se entrelaça com a habilidade de persuadir. Nessa aula eu convido a vocês a explorar os caminhos tortuosos da argumentação e a desvendar os enigmas que os sofistas nos legaram. Então sejam bem-vindos à era do questionamento constante, a era dos sofistas. Fala, pensadores, aqui quem vos fala é Dirceu Emiliano, seu professor de filosofia, e na nossa aula de hoje nós vamos explorar algumas ideias e conceitos sobre a jornada de um grupo de pensadores que desafiaram a arte da argumentação e da retórica. Então junte-se a nós nessa jornada em busca do conhecimento e compreensão sobre o mundo e sobre nós mesmos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários de onde você é. E não perca a chance de expandir sua visão de mundo e continuar a refletir sobre as questões mais fundamentais da existência humana. Então, roda a vinheta e bora para a aula! Bom, gente, a palavra sofista, em sua origem, deriva das palavras sabedoria e sábio. A grande questão é como uma palavra tão positiva acabou adquirindo uma conotação totalmente negativa ao longo do tempo. É simples. Como dizem, a história é escrita pelos vencedores e nesse caso não é diferente. Os vencedores são basicamente Platão e Aristóteles, e os sofistas são os perdedores. As ideias platônicas e aristotélicas prevaleceram e mudaram todo o pensamento ocidental de uma forma tão rígida que boa parte delas viraram um senso comum e raramente são questionadas. Isso muitas vezes porque já estão tão enraizadas na cultura, em nossa cultura, que nem nos damos conta de que podemos questioná-las. Hoje em dia o sofista, a palavra sofista não é só um simples xingamento, é um dos piores xingamentos que existe. Quando alguém te chama de sofista, ele não questiona só sua capacidade intelectual. Ele questiona também a sua honestidade intelectual. O que normalmente as pessoas não sabem nem procuram saber é o que exatamente significa a palavra sofista. E por que ela virou um xingamento, apesar de sofista remeter a sábio. Podemos dizer que esse grupo de pensadores ficou muito mais marcado pelas palavras de Sócrates, ou pelo menos o Sócrates de Platão, como mercenários do saber. Bom, os sofistas, por não serem nobres, eles não podiam praticar o que os gregos chamavam de ócio digno, que é basicamente dedicar o seu tempo exclusivamente a atividades intelectuais. No fim, eles ficaram tão estigmatizados que chegaram ao ponto de sequer serem considerados filósofos, ou pelo menos na visão platônica. Mas é óbvio que Platão e Aristóteles criticavam os sofistas por cobrarem pelas aulas,
Porque os dois eram da aristocracia, os dois tinham escravo, os dois definitivamente não precisavam se preocupar com dinheiro e podiam se dedicar sua vida integralmente às atividades intelectuais. Podemos questionar se Sócrates também se encaixaria nessa descrição, mas a verdade é que sabemos muito pouco sobre a sua vida para afirmar qualquer coisa. O que é questionável se olharmos além do senso comum e sem tomar um lado nessa briga. Mas se atendo aos fatos, é que os sofistas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento filosófico ocidental. O fato de cobrarem pelas aulas, consequentemente, definiu que qualquer um poderia aprender filosofia, desde que pagasse, é claro. E que essa sabedoria e a virtude não são exclusivas da elite aristocrata, mais ou menos o contrário do que defendia Platão e Aristóteles. Apesar de Sócrates ser considerado o cara que fez com que a filosofia descesse dos céus, na verdade foram os sofistas os primeiros a deixar o cosmo de lado e focar no ser humano. Há quem diga que sem os sofistas não existiria nem Sócrates, nem Platão, pelo menos não como conhecemos hoje em dia. Numa época em que a democracia recém se consolidava, a principal ocupação dos sofistas era a retórica, a arte da persuasão por meio das palavras. Eles tiveram a contribuição notável na sistematização do ensino, elaborando estudos sobre a gramática, dialética, aritmética, música, geometria. Mas eles ficaram famosos mesmo por ensinarem as pessoas a debater, a argumentar, persuadir, o que realmente só poderia prosperar numa democracia. E o ponto principal dos sofistas é a relativização da verdade. Uma problematização que hoje em dia se faz cada vez mais presente e soa como uma ofensa, como poesia, né? Dependendo de quem ouve, é claro. Esse foi um dos principais pontos que fez com que eles não fossem considerados filósofos na visão platônica. Para Sócrates de Platão, entendam, Sócrates de Platão, a verdade é absoluta e o filósofo deve buscá-la. Alguém que relativiza a verdade jamais poderia ser um filósofo. É interessante fazer mais uma vez a ressalva de que Sócrates de Platão não necessariamente é o verdadeiro Sócrates e pode ter sido só um personagem usado para comunicar a filosofia do próprio Platão. Há quem defenda que pelo estilo filosófico Sócrates estaria muito mais perto dos sofistas do que de Platão. E inclusive teria enviado um de seus alunos para estudar com os sofistas, porque nas palavras do próprio Sócrates eles eram melhores educadores do que ele mesmo. E ainda existe a controvérsia levantada pelo biógrafo dos filósofos Diógenes Laércio sobre a dialética socrática, sobre ela ter sido inventada pelo sofista Protágoras e não por Sócrates. Protágoras, aliás, ao lado de Gorgias, é o nome que mais se destaca nesse movimento. Foi ele quem melhor resumiu o pensamento do sofista. O homem é a medida de todas as coisas. A visão de que a verdade existe, que é uma verdade absoluta, é o homem que define. Um exemplo que mostra essa argumentação de forma bem simples é o seguinte:
É inverno no Brasil. Um viajante gaúcho visita São Paulo e diz que está quente. E um viajante cearense visita São Paulo e diz que está frio. Ambos estão falando a verdade. Mas a verdade, nesse caso, depende da perspectiva, né? E isso vai contrário à filosofia socrático-platônica, na qual a verdade é absoluta e imutável. E cabe a nós, através de diálogos, chegarmos a ela. Protágoras também usava diálogos para construir o seu pensamento, como o seu pensamento, como vimos na controvérsia sobre o verdadeiro criador da dialética. Mas segundo ele, não podemos chegar a uma verdade. O que se pode fazer é persuadir o interlocutor e convencê-lo do seu ponto. Daí surge a antilogia, na qual Protágoras disse que sobre qualquer assunto existe dois discursos contrários que são igualmente coerentes entre si mesmos. Ele ensinava como defender a ambos os lados com uma argumentação coesa e persuasiva, o que se mostrou muito eficaz de se preparar um debate, já que, conhecendo os dois lados, é possível tanto defender quanto contra-argumentar qualquer posição. Mas isso também foi uma das grandes controvérsias dos sofistas. Eles foram constantemente acusados de usar sofismas, que seria a argumentação que aparenta ser verdadeira, mas é falsa, e que é usada para enganar o interlocutor e vencer o debate. Platão e principalmente Aristóteles apontam importantes problemas lógicos na antilogia. Mas não parece que Protágoras usava esse discurso por ser um mercenário do saber, e sim por crer realmente que ambos os lados eram verdade. Ele aplicou a antilogia a questões bastante polêmicas, como sobre a existência dos deuses. Segundo ele, por meio da razão, não podemos provar que os deuses existem, assim como não podemos provar que não existem. Essa foi a primeira manifestação de uma forma de agnosticismo que temos conhecimento. Relatos contam que, devido a isso, seus livros teriam sido queimados em praça pública e ele condenado à morte por ateísmo, o que fez com que ele fugisse de Atenas e acabasse morrendo em um naufrágio. Bom, a veracidade desses acontecimentos é um tanto bem questionável. Gorgias não é muito diferente, inclusive ele veio ser conhecido séculos mais tarde como Gorgias o nihilista, que se assemelha bem à visão filosófica do nihilismo. O nihilismo tem várias interpretações e ramificações, mas podemos nos apegar, por enquanto, à sua etimologia. Nihil, em latim, significa nada. Então, ao pé da letra, nihilismo seria nadismo. Gorgias ficou bastante conhecido também pelas suas polêmicas confusas e suas confusas três teses do Tratado do Não Ser. 1. Nada existe. 2. Mesmo que algo existisse, não poderia ser conhecido. 3. Mesmo que algo existisse e pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. Isso provavelmente é uma resposta direta a Parmênides, que disse: o ser é, o não ser não é. Porque é impossível falar do nada, sobre o nada. É impossível pensar no nada. A partir do momento que pensamos, já deixa de ser nada. Gorgias vai mostrar, de uma forma meio complexa, que é possível criar um argumento para defender qualquer posição. Bom, isso parece papo de louco, né? Mas o sentido é mais ou menos o seguinte. 1. Nada existe. Se nada existe, ou ele foi gerado ou ele não foi gerado. Se foi gerado, então é porque antes nada existia. Logo, nada existe. Se algo não foi gerado, ele não existe, porque não foi gerado. Logo, nada existe. 2.
Mesmo que algo existisse, não poderia ser conhecido. Se podemos pensar no unicórnio e em dragões, ou em qualquer coisas que não existem, como conhecer aquilo que existe de verdade, como saber a diferença entre o que existe e o que não existe, já que conhecemos no nosso imaginário tanto o que existe quanto o que não existe. E se o que não existe não pode ser pensado, o que existe pode não ser pensado. 3. Mesmo que algo existisse e pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado. O que existe no nosso interior só existe no nosso interior. Nada do que conhecemos pode ser comunicado. As palavras não são só representações. E se são representações, não são fidedignas, são versões. Logo, nada do que poderia ser conhecido poderia ser comunicado. É mais ou menos como quando sentimos algo, mas não conseguimos expressar. Abre aspas. Assim como a visão não conhece os sons, o ouvido não conhece as cores, mas os sons. Quem fala expressa bem um som, mas não pode, falando, expressar uma cor ou uma experiência. Há quem diga que Gorgias foi uma espécie de cético ao extremo e que de fato acreditava que nada existia. Mas a interpretação mais aceita é de que isso foi uma forma irônica de mostrar a Parmênides que qualquer coisa pode ser provada pelas palavras. No que ficou mais tarde conhecido como redução ao absurdo. Ele dizia que um bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Os sofistas não foram os únicos que tiveram seus ensinamentos distorcidos e apagados, ignorados por muito tempo. A real importância deles para a filosofia segue sendo ignorada. Na verdade, suas ideias são fundamentais a qualquer bom debatedor. Existe inclusive quem argumente que a história da filosofia inteira é, na verdade, uma constante batalha retórica. Isso mesmo. Na qual os filósofos discutem porque não se entendem. Discordam porque não percebem quando concordam. E o mais persuasivo sempre prevalece. Essa análise bota a filosofia dos sofistas como base sólida e fundamental nessa construção. Filosofia é a arte de pensar, de questionar, de duvidar, de buscar o sentido da vida, do mundo e de si mesmo. Filosofia é a ciência do saber, de argumentar, de analisar, de compreender a lógica, a ética, a estética, a metafísica. Filosofia é o convite ao diálogo, de ouvir, de falar, de respeitar a diversidade, a pluralidade, a complexidade. Filosofia é o desafio de aprender a ler, a escrever, a refletir sobre os grandes pensadores, as grandes ideias e as grandes questões da humanidade.